Fala aí galera, aqui quem fala é o Godsame. E hoje eu gostaria de fazer um vídeo no qual eu critico a análise do Ei Nerd sobre Jiren vs Superman. A minha crítica vai ser focada pro lado do Jiren, mas eu provavelmente vou estar falando um pouquinho pelo menos sobre o Superman. Porque o meu problema com essa análise não é a sua conclusão, mas a sua análise, as suas premissas. Imagine, por exemplo, se alguém dissesse que a Terra é redonda, porque todo objeto que é azul é redondo e a Terra é azul, logo a Terra é redonda. Se alguém dissesse isso, a pessoa estaria certa, a Terra é redonda. Porém, o argumento estaria errado e não provaria que a Terra é redonda. Simples assim. A propósito, eu não estou tentando dizer que a Terra é plana, a propósito, eu só estou citando um exemplo, né? A pessoa estaria certa de que a Terra é redonda, mas o argumento estaria errado e não provaria nada. Então é isso que eu estou querendo dizer. A argumentação deles feita no vídeo é incorreta. A análise deles feita no vídeo é incorreta. Principalmente a análise do Jiren, mas eu acho que até do Superman está incorreta de certa forma também. Mas principalmente a análise do Jiren está errada. Só a conclusão que eu concordo: o Superman ganha, mas isso não justifica o erro deles. O erro deles foi na análise, e portanto eu estou aqui para criticar justamente essa análise. Lembrando também, né, que a gente tem que fazer isso direto, né, mas lembrando também que isso daqui não é de maneira alguma nenhuma forma de ataque à pessoa ou mesmo ao canal do Ei Nerd ou do Nerd Squad, que é obviamente o roteirista, né, do Ei Nerd. Não é um ataque à pessoa do Bernardo, não é um ataque à pessoa do Peter, nenhum dos dois. É simplesmente uma crítica aos argumentos apresentados no vídeo. Na verdade, dos argumentos gerais, né, apresentados no vídeo. Eu gostaria de botar ponto a ponto o vídeo, né, para você ver de maneira mais clara. Porém, eu vou deixar só na descrição do vídeo o vídeo do Ei Nerd, né, e talvez algum vídeo do Nerd Squad, né, para o que eles falam, né, geralmente. Para você ter uma noção do que é que eu tô falando aqui, né, pra você não ficar perdido. Mas assim, eu não vou estar utilizando os clipes dos vídeos dele para evitar que algum deles tenha alguma desculpa para dar, sabe, né, dar strike no meu canal. Então, para não ter nenhuma desculpa, não vou utilizar nenhum trecho do vídeo deles, não vou utilizar thumbnail, não vou utilizar nada deles. Só vou criticar o vídeo e vou deixar na descrição do meu vídeo o link do vídeo deles, para você mesmo conferir por você mesmo se eu estou distorcendo o que eles estão falando, se o que eu estou falando é realmente o que eles falam, e se a minha crítica é válida ou não, se o argumento deles é válido ou não. De todo modo, isso aí, simplesmente. Então, é isso aí. Esse vídeo é uma crítica ao conteúdo, especificamente ao vídeo, né, Superman, ou Jiren vs Superman, no caso, a batalha mortal do Ei Nerd. Então, é isso aí. Vamos para crítica, para a refutação. Então, meus primeiros problemas já começam do começo da análise, vamos dizer assim. Quando eles tentam dizer que a força do Jiren está limitada ao seu poder de levantamento de peso. Especificamente ao seu poder de levantamento de peso no sentido da gravidade que o Goku aguenta, né, no buraco negro. Eles tentam limitar isso, no caso. Isso para dizer que o Jiren e os outros não têm capacidade destrutiva no nível, vamos dizer assim, parecido, né, com seus ataques de Ki, né? É isso que eles... Essa é a argumentação central deles, inicialmente.
Aí eles usam lá o feito do buraco negro utilizando apenas a gravidade, no caso do buraco negro, sem utilizar a massa do buraco negro. Que pra mim é meio falacioso, né? Porque se você vai considerar a massa do buraco negro, por que não considerar o buraco negro em si como um buraco negro de verdade, né? Mas de todo modo, né? Vamos ignorar tudo isso e vamos simplesmente focar no fato das afirmações, né? A afirmação é: os personagens, essencialmente, a afirmação é essencial que está sendo feita no vídeo os personagens não têm o mesmo nível de destruição com os seus ataques físicos. A sua força física é limitada ao seu levantamento de peso, seu poder de levantamento de peso. Bom, aí nós já temos uma faláciazinha. Não quer dizer que só porque você consegue levantar um grande peso que você consegue dar um soco, né, forte, da mesma força ou comparável com a força do seu levantamento de peso. Inclusive você pode ter pessoas com pouca força de levantamento de peso e muita força nos seus punhos, né, nos seus socos. Inclusive se você for olhar, né, um cara que deu o soco mais forte, né, um dos caras que deu o soco mais forte em questão de força mesmo registrado, tem uma força tão forte que supera, né, a força de um carro popular, né, que foi usando o seu máximo de velocidade para atingir uma pessoa. Esse é o nível de força do cara, do soco dele. Enquanto que o cara que levantou o maior peso, se você for calcular, né, não chega num tanto de força, não é nem perto, acho que é 3.000, acho que é 300 quilos, 3.000 quilos, alguma coisa assim. Parecido. Não chega nem perto na quantidade que seria, né, um carro no seu máximo, um carro popular, né, e no seu máximo para bater em alguma coisa. Enfim, só porque alguém tem grande força de levantamento de peso não quer dizer que essa força de qualquer maneira se escale ao seu ataques, né, seus ataques. A força, né, de alguém que é forte em levantamento de peso não necessariamente é forte em ataques físicos, né? Por isso que nós separamos as duas categorias. Seria bem falacioso também, né, você utilizar essa lógica para limitar o poder dos personagens, né? Sei lá, vamos utilizar aí o feito bem baixo mesmo, né? Vamos utilizar um feito bem simples, uma observação bem simples. O peso que o Goku aguentava, né, que o Vegeta, né, no mangá não aguentava seu Super Saiyajin. Lembrando que o Super Saiyajin a essa altura do campeonato seria mais forte que o seu Super Saiyajin 3 anterior, né, na outra saga, que é mostrado no anime, por exemplo. O Goku absorve o poder do Super Saiyajin Deus, que é mais forte que o Super Saiyajin 3 para o seu Super Saiyajin 1, pelo menos. Então o Vegeta Super Saiyajin seria nesse nível, né? E ele não consegue levantar 1000 toneladas. Pois é, mas a questão é: o Goku consegue dar um soco pelo menos capaz de, com a capacidade ali da bomba de Hiroshima ou algo assim parecido. No seu Super Saiyajin 3, ele tem um soco nesse nível. E isso é claramente muito mais do que só 1000 toneladas. Se você for converter em força, é muito mais do que 1000 toneladas. Não é nem próximo do que 1000 toneladas é, se for olhar. Então aí já temos uma clara diferenciação entre força de levantamento de peso e força física, né? Isso é um exemplo muito simples e muito claro. Então, não, só porque eles têm uma força específica de levantamento de peso não quer dizer que eles tenham aquela mesma força para seus ataques físicos, né? Isso sem contar também, né, o Goku da saga Buu se esforçando para levantar 10 toneladas, né? Algo absurdo, né? Algo completamente absurdo, na verdade. Completamente absurdo, simples assim. Ele já deveria ser capaz de fazer isso, né, de levantar esse peso, né? 40 toneladas não é nada. Simplesmente nada. Não é nada. Pois então,
Primeiro, como eu já expliquei, o poder de ataque não se escala de maneira alguma a força de levantamento de peso. Segundo observação, em Dragon Ball especificamente, o levantamento de peso é altamente incoerente e não se escala, né, como eu falei, ao poder destrutivo deles ou força física especificamente. Vamos lá do porquê. Bom, primeiro que o Goku na Saga Buu se esforça por levantar 40 toneladas, mesmo que ele tenha feitos desde o Dragon Ball clássico acima disso. E no seu Super Saiyajin 2, ele tem um feito que foi calculado em torno das milhões de toneladas, em que ele empurra um grande rochedo do planeta dos Kaioshin. Um absolutamente enorme rochedo. Né? Sem contar o próprio céu parando um asteroide no anime também. Então tem vários incoerências se tratando da sua força de levantamento de peso. Como eu falei, o feito lá dos 1000 toneladas é menor que o feito que eu falei do Goku empurrando um grande rochedo. Né? Então, que foi calculado em milhões de vezes, como eu falei. Enfim, é muito incoerente e não se escala com a potência de ataque dos personagens, seu poder físico. E terceiro ponto, a resistência, né, o poder, etc, para levantar o peso de algo é bem diferente da capacidade de alguém de se adaptar a uma gravidade elevada. Isso é bem aparente se você pensar no seguinte: numa gravidade elevada, não só os seus músculos estariam sendo pressionados, mas também o seu corpo inteiro, seus órgãos, seu coração, seu cérebro, suas vias aéreas respiratórias, né? Seus pulmões, seu sangue, tudo estaria mais pesado. Então o feito de se adaptar a uma gravidade elevada, sem contar também aqui, tipo, você levantar um peso, você levanta ali na hora, enquanto que numa gravidade é o tempo inteiro ali, é mesmo o peso exercido o tempo inteiro sobre você. Mas de todo modo, se adaptar a uma gravidade elevada nada tem a ver com força, necessariamente. Quer dizer, não tem necessariamente nada a ver com a força. Né? Então, só porque ele tem uma pouca resistência à gravidade elevada, não quer dizer que a sua força não possa ser daquele nível, né? Digamos assim. Ele pode ter uma força superior, mas uma resistência à gravidade inferior. Até porque, né, em Goku, como eu expliquei, tem feitos de levantamento de peso acima, antes, né, do Dragon Ball Z, né, antes do seu treinamento do Sr. Kaiô, por exemplo, né, que ele foi a 10 gravidades da Terra, eles estavam morrendo naquele momento, sendo que ele tem feitos, né, de levantamento de peso muito acima de só, sei lá, 750 kg, né, que seria o peso do corpo dele. Então, né, é bem falacioso você utilizar essa lógica de que porque ele não tem um grande, vamos dizer assim, não é bem adaptado para uma gravidade elevada, que logo ele não aguenta o peso naquele nível, né? Enfim, é uma lógica bem falaciosa também, ainda mais falaciosa. Mas vamos para a questão central, no caso. Eles argumentam, né, que o poder destrutivo deles não tipo, o poder destrutivo com seus ataques de Ki não é o mesmo que sua força física. Porque ataques de Ki usam energia e já os seus socos não. Só que isso é inteiramente falso, do começo ao fim. Primeiro porque não, na verdade, nós temos, quer dizer, eles também mencionam, né, o fato de que nunca foi destruído planetas em Dragon Ball, sabe, com socos físicos, e sim apenas com ataques de Ki. Porém,
isso é falso, né? Porque já foi destruído planetas com ataques físicos. Você tem um exemplo, Champa versus Bills. Outro erro, eles dizem que o ataque, no caso de Ki, quer dizer, o ataque físico não utiliza Ki, não utiliza energia, que mais uma vez é inteiramente falso. Nós sabemos que os corpos dos personagens de Dragon Ball tem Ki. Mesmo quando não aparece uma aura, mesmo quando não aparece uma barreira, mesmo quando não aparece um raio de Ki, ou uma onda de Ki, ou um shockwave, né, um Ki-Eye, né, nada, mesmo que não apareça nada, eles ainda utilizam Ki. Isso é demonstrado perfeitamente, né, no Dragon Ball clássico, quando o Goku foca o seu Ki no seu braço, né, ou no Dragon Ball Z, que ele foca o seu Ki no seu dedo, né, e o seu dedo consegue aguentar os ataques do Trunks. Ou você pode até pegar o próprio Toriyama falando que o motivo pelo qual o Goku ficou mais forte é por causa do seu Ki. E ele explica, né, justamente que os corpos têm um limite físico. E o Goku foi além do seu limite físico utilizando o Ki. E é por isso que ele se tornou tão forte. Ou seja, isso quer dizer que o Ki deles é o que faz os socos deles ficarem fortes. Até porque o tempo inteiro você vê personagens na série que conseguem ignorar os socos de outros. Mas aí alguém fica mais forte com seu Ki mais alto e consegue dar um soco mais forte. Ou seja, eles utilizam justamente a sua energia Ki para dar esses socos mais poderosos. Um outro exemplo que eu posso dar, né, no caso aqui, né, um outro exemplo seria as próprias várias vezes, né, que os personagens aguentaram ataques de Ki, né, mas não aguentaram socos físicos, né. Você pode pegar o exemplo, vou usar só um exemplo aqui. Você pode utilizar o Freeza aguentando a explosão de Namekusei, mesmo praticamente morto, e já o Trunks com sua espada corta ele facilmente. Lembrando que o Freeza não fica mais fraco, né? A partir do momento que o Trunks corta ele, por exemplo. O seu corpo é tão dura, tipo assim, o Freeza só morre mesmo quando suas partículas ele é atomizado, né, como os guias falam. Após ele ser atomizado pelo ataque do Trunks, que ele morre. Ele não morre até aí. Tanto que quando ele é trazido de volta à vida, ele está em pedaços e ele continua vivo. Ele está vivo, em pedaços mesmo. Então, o que matou ele, né, não foi quer dizer, a espadada do Trunks não matou ele, né? O que matou ele foi o ataque de Ki, né, do Trunks. E aí nós temos, né, uma questão bem central aqui, né? Alguém poderia argumentar, né, que o Freeza morreu ali, né, porque ele baixou a guarda e o seu Ki estava baixo, por isso que ele não aguentou o ataque do Trunks. Enquanto que Namekusei, o seu Ki ele estava preparado para a explosão, por isso que ele aguentou a explosão. Porém, esse argumento é bem interessante, porque ele provaria que qualquer um que tem um Ki do nível do Freeza, incluindo Goku, poderiam sobreviver à explosão do Namekusei, contanto que utilizasse seu Ki. Então aí já temos resolvido essa questão. Então qualquer um que consegue vaporizar o outro com seu ataque de Ki, esse outro superando o Freeza, já é capaz de destruir planetas, né? E vou dar um exemplo. Os Cell Juniores, eles são mais fortes que o Freeza. E o Gohan consegue matar eles com suas mãos, facilmente. Ou que tal, por exemplo, né? Mas aí você poderia mencionar. Não é o Ki dele que faz ele sobreviver à explosão,
mas é a sua fisiologia. Isso não livraria você do problema, desse feito. Não iria lhe livrar do feito. Porque nesse caso, então independe, né? Independe do que do Freeza ele sobreviver ao Trunks. Então o fato do Trunks ter conseguido matar ele, vaporizar o seu corpo, é prova de que ele tem ataques físicos no nível planetário, né? Ou eu poderia simplesmente utilizar o fato, né, de que os Cell Juniores, né, conseguiriam aguentar o ataque de Ki, né, do nível do Freeza, quer dizer que o Trunks aguentou, né? Eles conseguiriam aguentar esse ataque, mas não conseguiram aguentar o Gohan, né? O ataque do Gohan, suas mãos. Ou diversos exemplos, sei lá, o Rikumi aguentando o ataque do Vegeta e o Goku nocauteando ele com cotovelada. Você tem, sei lá, os ataques do Vegeta e os outros nem ferindo Freeza, mas o Goku consegue ferir ele com seus ataques físicos, com o Super Saiyajin, claro. O mesmo vale para o Cell, né? O Cell consegue aguentar os ataques de Ki, né, dos outros, mas não aguenta os socos físicos do Gohan. Entre inúmeros outros exemplos que eu poderia dar. Isso acontece o tempo inteiro em Dragon Ball. O tempo inteiro. E só para finalizar esse assunto, né, com isso daí eu acho que eu já provei conclusivamente que eles podem destruir planetas com seus ataques físicos. Né, e que só porque eles não têm feitos de levantamento de peso não quer dizer nada. Né. Isso é um argumento falso, né, que tenta se basear em falta de evidência, né, de que eles têm levantamento de peso alto, né, para ignorar feitos acima desse nível, né, para os seus ataques físicos. Né. Então é bem falacioso esse argumento. Né. Ele ignora feitos se baseando em não feitos. Né. Então ele é falso por si só, né, porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. Simples assim. Pois então, indo além disso, nós ainda temos, né, o próprio Goku e o Bills com seus socos ameaçando destruir o universo. Simples assim. E aí, para outra situação, né, nós temos o próprio Peter, né, no seu outro vídeo de resposta, explicando que eles não têm, com todos os seus ataques de Ki, capacidade de destruir o planeta, porque o Goku Black utiliza o seu ataque Kamehameha e só destruiu uma cidade ou algo assim. Bom, essa é uma lógica bem absurda, né? E bem também hipócrita, né? Porque isso ignora, né, o fato de que já foi confirmado diversas vezes que os personagens conseguem controlar o raio dos seus ataques. A força do ataque é o mesmo, o raio e a área é diferente. Simples assim. Não é porque os ataques de Ki deles, né, não destroem o planeta que não quer dizer que não pode destruir um planeta. Qual sentido faz? Me explica aí. Qual o sentido que há no Vegeta Super Saiyajin 2 se sacrificando, se autodestruindo, né, utilizando todo o seu Ki para matar o Buu, e ele só fazendo uma cratera, e você me dizer que o poder dele é só a cratera? Isso é absolutamente incorreto. Simples assim. Por que o Vegeta utilizaria todo o seu poder se matando, utilizando todo o seu Ki, e só destruiria uma cratera? Você quer dizer que os personagens não podem destruir nada fora uma cratera? Não. Esse é um argumento absurdo, né? Completamente absurdo. E mostra a hipocrisia, né, de quem fez esse argumento. Pois quem fez esse argumento, né, faz um argumento similar, né, para o Superman. O Superman, por exemplo, né, quando dizem que ele não destruiu nada com seu punho que pode destruir planetas, né, com seu soco que pode destruir planetas,
eles vão lá e citam que não precisa demonstrar direto a explosão do planeta e o Superman pode controlar a área de efeito de seus ataques, e por isso, né, que o ataque continua sendo planetário. Mas para Dragon Ball não existe esse mesmo nível de caridade, vamos dizer assim. Não existe esse nível para o Dragon Ball. Existe apenas para o Superman. Isso é hipocrisia. Ou padrões duplos, parâmetros duplos. Ou viés. Viés, né? Para um lado e não para o outro. Uma análise enviesada por conta disso. Pois o que acontece? Já foi dito que o Vegeta e os outros podem controlar não só a área dos seus ataques, mas também que eles podem controlar a si mesmos para não destruir o planeta Terra, né, nas suas lutas. Simples assim, eles conseguem fazê-lo, já foi dito diversas vezes. Então não dá essa caridade pro Goku, mas dá pro Superman, é hipocrisia. E como tal, né, eu poderia simplesmente dizer que o Superman não tem, da mesma forma, podia aplicar a mesma lógica do Superman, e aí não teríamos vencedores na batalha, simples assim. Mas eu gostaria de dizer, né, que eu não sou enviesado desse jeito, e como eu utilizaria a lógica para os dois. O Superman disse que poderia destruir planetas com socos, então óbvio, ele consegue destruir planetas com socos, e ele deu um soco naquele momento com a capacidade de destruir planetas. A diferença é só que ele diminuiu o raio do seu ataque, só isso, muito, muito simples. No caso do Goku e dos outros é o mesmo. O motivo deles não destruírem nada com seus ataques de Ki é porque eles controlam a área de efeito dos seus ataques. Simples assim. Isso poderia também ser dito como uma conveniência do roteiro, né? Que foi um próprio argumento que o Peter utilizou, né? Ele utilizou, o roteiro, a conveniência do roteiro diz que o Superman não precisa ficar destruindo tudo o tempo inteiro, é por isso que ele não destrói tudo o tempo inteiro com seus punhos, mesmo ele podendo fazer isso, né? É o roteiro, não, a conveniência do roteiro faz ele não o fazer. Pois é, posso usar essa mesma lógica, né, para Goku. Goku não destrói nada com seus ataques de Ki, não porque ele não tem o poder, mas sim porque ele controla o seu ataque, a área de seu ataque, e pela conveniência do roteiro. Simples assim. Vai a lógica para um, vai a lógica para outro. Acaba com o viés, acaba com os parâmetros duplos, acaba com a hipocrisia. E, né, eu também poderia argumentar, olha aí outro exemplo muito claro disso, né, de que ele controla a área do seu ataque. Ele matou o Freeza, o mesmo Freeza que sobreviveu à explosão da Terra, né? Ele matou com o Kamehameha que não explodiu nada, né? Então, obviamente, o Kamehameha é mais forte que a explosão da Terra. Óbvio, isso é um exemplo muito claro, muito óbvio, muito nítido, notório, né? Então, é falso, isso aí. Simplesmente lógica errônea, né? Falsa e parâmetros duplos. Indo para a próxima questão, que é justamente, né, outra coisa que eu vou estar mencionando. Não só os personagens têm os seus ataques de Ki no nível, quer dizer, seus punhos, né, seus ataques físicos, entre aspas, né, no mesmo nível dos seus ataques de Ki, mas eles também têm, né, a durabilidade do mesmo nível dos seus ataques de Ki. Isso porque direto eles conseguem aguentar ataques do seu mesmo nível. Vegeta deu um Kalikyo que destruiria a Terra, o Goku mandou de volta, né, com o Kamehameha ainda mais forte, e o Vegeta resistiu a esse Kamehameha, não morreu por causa dele. Que mais? O Goku tá lutando contra o Kid Buu dá um Kamehameha no Goku, o Goku aguenta o Kamehameha. O próprio exemplo que eu dei do Rikumi, né? O Rikumi aguenta o Kalikyo do Vegeta, ele era mais forte que o Vegeta, mas nem tanto assim, E isso daí escalaria pro Goku também. Sei lá, o fato de que eles aguentam ataques, né, de personagens no mesmo nível deles o tempo inteiro, isso é mostrado o tempo inteiro. Seus ataques de Ki são mais ou menos do nível deles, de sua durabilidade, né? Então, já deixamos isso daí de lado também, né?
Mais à frente, eles falam sobre um dos piores problemas que eu tenho com o vídeo, que é justamente sobre a velocidade. Eles fazem o argumento velho, né, de que o disco só tem a velocidade da luz, e ele só tem a velocidade da luz no seu modo de velocidade acima da luz, ou algo assim. Que isso é com o máximo de poder dele, e que ninguém... E que, né, também aí vai utiliza o argumento de suporte a esse, que é o argumento de que o Zeno não precisou utilizar o Godpad para enxergar o Goku e o Jiren, mas precisou para enxergar o Dispo. Bom, os dois argumentos são completamente falsos, né? O argumento, por exemplo, né, de que o Dispo só tem a velocidade da luz é falso, porque já foi dito que ele era mais rápido que a luz, já superou a velocidade da luz no passado. Não se sabe quando esse passado, não se sabe quantas vezes ele superou a luz, então é incalculável, né? Não é quantificável essa afirmação. Essa afirmação não contradiz absolutamente nada. Sem contar, né, aí tem, né, o outro, né, que é o modo mais rápido que a luz, né, do disco. Bom, isso é uma tradução incorreta, né, falsa, né, que na verdade o nome do modo dele é o modo de mais alta velocidade, de alta velocidade, só isso. Outra coisa que eu poderia argumentar é dizer que só porque o nome da técnica ou do modo dele é uma coisa não quer dizer que aquela coisa é daquele jeito. Pode ser só um nome de efeito, né? Tipo Big Bang Attack, né? Não é porque o nome é Big Bang que o ataque é nível universal. Da mesma forma, não é porque o nome da técnica é modo mais rápido que a luz, ou acima, no nível da luz, né, que o modo, né, a técnica, etc., tem um nível da luz. Poderia aplicar a mesma lógica para o soco mais rápido que a luz do Tenshinhan lá do Dragon Ball clássico, né? Enfim, é uma lógica falaciosa utilizar isso aí. Só porque o título de algo é de uma forma não quer dizer que o algo tem o nível daquele título. Outro problema com esse argumento, né, é que eu poderia facilmente argumentar que a luz em Dragon Ball é mais rápida que a vida real. Que é um exemplo, as naves conseguem chegar, como mostrado em guias, né, da Terra até Júpiter em um espaço de tempo de pelo menos 1 segundo, afinal é dito em piscar de olhos chega lá. No anime também é mostrado os segundos, né, para eles chegarem em Júpiter. Aí, né, as naves, né, essa é a nave mais básica. Aí o Goku consegue chegar a uma nave 5 vezes mais rápido que essa nave mais básica. Enfim, utilizando um cálculo muito simples, né, você pode dizer que, tipo, utilizar a menor distância entre a Terra e Júpiter, que é 588 milhões, né, de quilômetros. Aí você vai e divide isso pelo tempo, né? No caso, vamos botar pelo menos, começar com 1 segundo. Isso daria 588 milhões de quilômetros por segundo. Aí você vai e divide isso, e você multiplica isso, na verdade, por 5, que é a nave do Goku, você tem 2,94 bilhões de quilômetros por segundo, né? Por que isso é importante? Por que é que isso é importante, você me pergunta? Bom, isso é importante, pois a nave, né, do Vegeta, que é a mesma nave, a mesma tecnologia da nave do Goku, demorou 1 ano para chegar na Terra, né? 6 meses na verdade, para chegar na Terra. Então, se ele vai a 2,94 bilhões de quilômetros por segundo, você multiplica 2,94 bilhões de quilômetros por segundo por 6, depois por 30,44, depois por 24 horas, aí 3.600 segundos, você tem em torno de 46,4 quadrilhões de quilômetros. Por que isso é importante? Pois os sinais do Scouter do Raditz chegaram até o Vegeta e o Nappa, sendo que estavam de outro lado do universo, obviamente, pelo cálculo simples que a gente fez. Você poderia dividir isso até por, digamos que durou 1 dia, né, para chegar até lá, sendo que ele já falou, né, que no mesmo dia ele falou que eles já tinham recebido a mensagem, mas vamos dizer que durou 24 horas só para
ser bem caridoso com esse feito, né? Isso já ainda seria, né? Isso ainda seria 1 milhão de vezes a luz, né? Isso lembrando, né? Mesmo se você botasse esse 1.700 milhões, 600 mil vezes a luz, se dividisse isso pelo tempo, né, do anime, que é mais ou menos 60 segundos, você ainda chegaria em 28 mil vezes a luz pro Scouter. Ou seja, a luz em Dragon Ball seria mais rápida que na vida real. Aí você poderia me dizer, mas guias não prestam e o time frame do anime, foda-se, né, ninguém se importa. E daí? Legal, mas assim, já foi confirmado que Namekusei não fica na mesma área do universo. Lembrando que tem 4 áreas do universo de Dragon Ball. Então Namekusei não fica na mesma área que a Terra, ou seja, a área norte. Ou seja, ela fica em outra área do universo. Lembrando também que a Terra fica na ponta do universo, como confirmado pela própria Bulma. Ou seja, Namekusei só pode estar de outro lado do universo. Vamos utilizar então o de 1/4, né, como é um quadrante, né? Vamos utilizar 1/4 do diâmetro do universo. Lembrando que o diâmetro do universo é 93 bilhões de anos-luz. Se divide por 4, você tem 23.250 bilhões de anos-luz. Então multiplica isso pela quantidade que é um ano-luz, que é 9.46 trilhões de quilômetros, e chega em 219 sextilhões de quilômetros, né? Lembrando que a nave do Goku chegou em Namekusei em torno de 6 dias. Se você dividir para 6 dias, né? Você chega em 424,27 quadrilhões de quilômetros por segundo para a nave do Goku. Divide pela velocidade da luz e você tem que a nave do Goku se move a 1.4 trilhão de vezes a luz. Interessante, né? Porque o Scouter, né, levou o quê? Vamos multiplicar aqui, né? O Scouter levou 1 dia, vamos dizer. E o Goku levou 6, ou seja, 6 vezes mais rápido. O Scouter seria 8.4 trilhão de vezes a velocidade da luz. Ou você poderia dizer que durou até 1 hora, né? Que faria ainda 24 vezes mais rápido, ou seja, 203.793 trilhões de vezes a luz para Scouter. Se você dissesse que até demorou segundos, né, teria que multiplicar por segundos. Faria o feito, né, de Scouter, a velocidade da luz em Dragon Ball, quadrilhões de vezes a velocidade da luz na vida real. Onde eu estou querendo chegar? É bem impossível você argumentar. É fácil você argumentar que a velocidade da luz em Dragon Ball simplesmente é mais rápida do que na vida real. As ondas, né, mais rápidas na vida real são as ondas eletromagnéticas. E as ondas do Scouter teriam que ser eletromagnéticas. Se elas foram mais rápidas do que a luz seria na vida real, então nós só podemos concluir que a luz em Dragon Ball é mais rápida do que na vida real. Então, pronto. De todo o modo, não importa para onde você vá, o argumento é fraco, quebrado. E agora vamos quebrar o outro argumento, que é o argumento de que o Zeno precisa utilizar o Godpad para o Dispo, mas não para o Jiren. Bom, só um detalhe que é deixado de fora do vídeo. Bom, o detalhe é o seguinte: o Dispo, né, o Zeno precisa utilizar na primeira vez que o Dispo luta contra o Hit, o Godpad. Porém, ele não precisa utilizar na luta do Dispo contra o Golden Freezer, né, até que o Dispo vai para o seu modo mais rápido. O que isso pode dizer? Pode dizer que o Dispo estava mais fraco, certo? Errado, porque o Golden Freezer foi dito pelo próprio Kaioshin como sendo mais rápido do que o Dispo, nessa forma normal. Ou seja, nós temos duas explicações. Uma é incoerência, duas, a visão do Zeno fica mais aguçada conforme ele vê as lutas, né? Outro problema com esse argumento, né, fora esse daí que eu falei, né, do Golden Freezer ser mais rápido que o Dispo. Outro problema com o argumento: o Golden Freezer não pode ser captado pelo Godpad, tanto que ele é apenas um borrão. E o Zeno-sama diz que não consegue ainda enxergar os dois, né?
mesmo que ambos são borrões no Godpad. Ou seja, o Godpad não é capaz de ver nenhum dos dois. Outro argumento. Todo mundo consegue enxergar os movimentos do disco, incluindo o Zeno. Então, nós temos duas opções, como eu falei. Ou o disco, ou isso é incoerência, no caso, do disco precisar, né, do Godpad, mas não do Goku, ou o Zeno adapta essa visão. Simples assim. Então o argumento é completamente refutado. Os dois argumentos foram refutados. Agora vamos lidar com os feitos, os fatos de verdade. Quais são os feitos de Dragon Ball em questão de velocidade da luz? Velocidade da luz. Será que Dragon Ball é mais rápido que a velocidade da luz? Sim. É. Vou botar só um feito. Você tem o Bills saindo do seu planeta até o planeta que ele mandou o Whis pegar uma carne. Ele deu 3 minutos pro Whis. E ele chegou lá em o quê? 2 minutos e 20 segundos. Ele chegou até o planeta. 140 segundos. Ele chegou até o planeta em 140 segundos. Porém, aí é que tá. Começa o problema, né? O fato, né? O fato é que esse planeta do Bills fica dentro de uma nebulosa, né? E a nebulosa não é vista em lugar algum por fora desse planeta que o Bills foi. Então, o que nós temos? Uma simples observação. Vamos dizer que a nebulosa, né, ficou uma nebulosa. Vamos usar a nebulosa, a menor nebulosa que nós conhecemos. Essa nebulosa menor que nós conhecemos, ela tem 7.700 vezes a brilhosidade do Sol. Então vamos utilizar a distância do Sol para a Terra, né, que é de 140 mais ou menos de milhões de quilômetros, né, da Terra, e vamos aplicar isso aí para a distância da nebulosa, né, porque na verdade isso é até um nível baixo, né, porque isso daí é sendo gentil, né, sendo caridoso, vamos dizer assim, porque o Sol, isso é claro, né, a nebulosa não é vista em lugar algum ali, nenhum lugar, né? Então usar o tamanho do Sol, né, se você olhar para o céu, o Sol está lá, né? Você consegue ver ele uma bola maceta lá no céu, mas no alcance da nossa visão nós não vemos em lugar algum uma nebulosa. Vamos utilizar um cálculo muito simples. A nebulosa a menor nebulosa de todas tem 7.700 vezes a brilhosidade do Sol. Então você multiplica a distância do Sol por 7.700 vezes. Nós temos 1 trilhão de quilômetros, né? Essa seria a distância, pelo menos aí, né, mínima dessa nebulosa. Lembrando que eu estou utilizando a menor nebulosa de todas e utilizando a brilhosidade ao invés de a diferença no diâmetro, né, do Sol e da nebulosa, que seria muito mais justo, né? Enfim, utilizando essa diferença básica, você pega o time frame, que é de 140 segundos. Nós temos 7.7 bilhões de quilômetros por segundo. Divide isso daí por velocidade da luz, que é 299,793 km por segundo. Você chega em 25 mil vezes a velocidade da luz. Que pena, né? E que tal se eu utilizar o que eu falei, né? Ao invés de utilizar vezes, né? Quantas vezes ele é mais brilhoso, vamos utilizar a diferença no diâmetro. O Sol, né, tem um diâmetro de aproximadamente 1,4 milhão, parece, de quilômetros. Você divide, aí a nebulosa menor de todas tem 0,1 ano-luz, que seria 946 bilhões de quilômetros. Você divide isso por 1,4, né, milhão, você chega em 675.714 vezes mais distante. Você teria que estar, né, para você ver a nebulosa do jeito que você vê o Sol, né? Aí você vai multiplicar isso pela distância do Sol e a Terra, 140 milhões de quilômetros. Você chega em 94 trilhões de quilômetros. Você divide isso por 140 segundos e aí depois pela velocidade da luz, você chega em 2 milhões de vezes a velocidade da luz.
E não está parecendo muito bom pro lado do Energ. Mas não acaba aí, sabia? Porque nós temos feitos muito melhores. Você pode ver, por exemplo, a nave que eu falei, do Goku, teria 1 trilhão de vezes a luz, como eu calculei, né? Né? Essa nave, né, com 1 trilhão de vezes a luz, o Goku consegue desviar de cometas que vêm na direção da nave. E o Sr. Kaiô consegue observar as naves, né, em tempo real com sua visão, porém não consegue observar os movimentos do Goku e do Freeza. Tá aí, no anime no caso. Aí você tem outro feito interessante, que é o Pai Kuhan, né, indo do planeta do Daikaiô, que fica em cima do paraíso, até o fundo do inferno. Né. Lembrando, né, que o inferno fica embaixo, né, do paraíso. O paraíso já foi dito, né, no anime e também em guias como sendo do tamanho do universo. Se você utilizar, né, o fato de que você não consegue ver o paraíso do Caminho da Serpente, se você for, né, tipo, para os episódios de Dragon Ball, você não consegue ver o paraíso acima do Caminho da Serpente, se você olhar para cima, sendo que deveria estar ali, né, uma coisa do tamanho do universo deveria estar ali, você deveria estar vendo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está tão longe que não dá para ver. Né? Então vamos utilizar a diferença aí, no caso. A Terra pode ser vista a 9 bilhões de quilômetros de distância, né? A Terra. Sendo que, né, a Terra tem o que? Vamos usar o raio dela. 6.375 km de raio. Chega em 1.4 milhões de vezes mais longe do que o tamanho, né, o raio. Né, você pega 1.4 milhões de vezes a mais que isso, que é a distância que você consegue enxergar. Então você pega, né, o tamanho que eu falei ainda agora para o universo, né, e você vai e multiplica isso por 1.4 milhão. Você chega em 615,84 septilhões de... Não, septilhões não. Octilhões de quilômetros. Aí você divide isso, que seja, velho. Vamos botar que eles duraram um dia para chegar lá, sendo que eles não levaram um dia, eles levaram muito menos do que isso. Eles levaram horas, provavelmente. Né? Mas vamos botar que eles levaram um dia para chegar lá, né? Porque a gente está sendo justo aqui, né, com vocês. Você põe isso, né? Aí você vai dividir pela velocidade da luz e você chega na velocidade de quintilhões de vezes a luz. Poxa, quintilhões de vezes a luz para ser feito. De velocidade de viagem, né? Quer um outro feito também? Tem no Dragon Ball clássico. O Goku desviou do Taioken. E sim, ele desviou do Taioken, como você pode ver a imagem que eu estou mostrando na tela. Pois é, né, cara? Você tem mais feitos que isso aí. Eu tenho um vídeo só falando dos feitos, né, de Dragon Ball, que são acima da luz. Esses foram só alguns dos mais claros que eu vejo, né, como sendo acima da luz. E você também tem o escalamento de poder, né? Os personagens, numa hora, o Goku na forma base consegue se comparar ao seu estágio anterior em Super Saiyajin, né, que é mais rápido do que o Kaioken de 20 vezes. Né? Entre outras coisas, você usa essas lógicas básicas, você chega facilmente na conclusão de que o Goku é mais rápido que a luz. Então, ficar utilizando afirmações vagas, né, que não refutam nem provam nada, não vai te ajudar, né, em relação à quantidade massiva de feitos que tem acima da luz. Só aqui eu te mostrei 3 feitos acima da luz. 4, na verdade. 4 feitos acima da luz. Enquanto não mostraram nada fora uma vaga citação que pode ser interpretada de várias maneiras e, né, utilizando uma lógica falaciosa de que o Dispo, né, é mais forte que o Jiren, que não é necessariamente verdade. E, né, também pode ser argumentado que a luz em Dragon Ball é mais rápida que na vida real, né, acabando com todo o argumento em si, né, destruindo completamente o argumento. Isso tudo, né, versus um argumento que pode ser facilmente refutado de diversas maneiras, interpretado de diversas maneiras, versus feitos concretos, mais do que um. 4 feitos só que eu apresentei aqui, mas eu poderia falar para sempre do tanto de feitos que tem acima da luz do Dragon Ball, sem contar o escalamento,
citações, enfim, eu não vou perder meu tempo, porque tem feito demais e você pode olhar nos meus vídeos do canal que você vai achar. Só quero te dizer que é falso essa ideia de que Dragon Ball não é mais rápido que a luz. Os personagens, principalmente os personagens mais fortes, né? É claro que eles são mais rápidos que a luz, isso é simples, isso é uma verdade, um fato já. Não tem mais o que contestar sobre esse assunto. Já é um cavalo morto, já é um cachorro morto, já é um assunto morto. Simples assim. E finalmente, o Superman ganha do Jiren. Por que ele ganha do Jiren? Porque ele tem velocidade imensurável, por exemplo. Ele tem diversos feitos de velocidade imensurável. Ele já voltou no tempo e foi parar no Big Bang, né? Que é justamente você pegar e quebrar a fórmula de velocidade. Né? Velocidade é a distância sobre o tempo. Se você volta no tempo, né, com sua velocidade, você é tão rápido que a sua velocidade é mais rápida do que se você pegasse e dividisse por zero, que você chegaria no infinito, a velocidade infinita. Se chegasse instantaneamente, completamente instantaneamente, sem nenhum espaço de tempo, em um lugar, atravessasse uma distância finita, qualquer que seja, mas diferente de zero, obviamente, em um tempo instantâneo, realmente instantâneo, um infinitésimo de tempo, você teria velocidade infinita. Mas se você consegue voltar no tempo com sua velocidade, você tem uma velocidade que nós chamamos de velocidade imensurável, que ela vai além da velocidade infinita. E nada em Dragon Ball chega nesse nível, Dragon Ball Super pelo menos. Então ele tem feitos nesse nível, né? Ele tem diversos feitos nesse nível. Eu posso citar ele voltando no tempo, né? Big Bang, como eu falei, e diversos outros. Além do escalamento, ele se escala personagens que têm esse tipo de velocidade. E quanto a poder destrutivo? Bom, ele tem feitos, né, como destruir infinitas dimensões, né, que é um feito multiversal. Ou, né, também você pode pegar ele e simplesmente destruir o universo. Então, pelo menos, ele seria comparável ao Jiren. Então, e sem contar os hacks, né? O Superman já mostrou regeneração ao nível que o Jiren nem pode sonhar, né? Já mostrou também que ele é tão inteligente quanto ele é 1000 vezes menos inteligente que o Brainiac, o mesmo cara que tem a inteligência de octodecilhões de seres vivos, né? Um cara, um feito absurdo, né? Ele também já veio uma falha num sistema que tinha infinitas possíveis configurações, né? Que vivia se adaptando o tempo inteiro. Ele já achou uma falha nesse sistema, achou uma falha na source wall. Enfim, inteligência, tudo ele é superior ao Jiren, todos os aspectos. Talvez o único que talvez ele não fosse mais forte seria o poder destrutivo, né? E agora vamos falar do Jiren, né? O Jiren, como eu disse, ele podia ser dito, né? O Superman poderia ser dito como até mais do que universal. Você poderia dizer que ele é multiversal, porque ele tem feitos em nível multiversal. Mas pelo menos universal ele é. Isso aí já é fato, né? Ele tem diversos feitos como isso, nesse nível. Ele já destruiu o universo, diversas vezes comparou com personagens que destroem o universo também. Enfim, é simples assim. Quanto ao Jiren, né? O Jiren é o seguinte. O Jiren já superou os Zamasu, né? Como dito pelos personagens, ele superou todo mundo que ele já tinha encontrado, incluindo os Zamasu, que tomou conta, virou o universo. Ele já superou esses Zamasu. O Goku também, né, já destruiu o espaço-tempo do Hit, né? E o Vegeta base também já destruiu o espaço-tempo da Sala do Tempo. Sem contar também, né, o próprio Goku quase destruindo o universo com seus socos, né? Claro que alguns vão dizer, mas isso daí, né, é só o Ki divino, o choque de Ki divinos que faz isso aí acontecer. Ou, né, meu argumento favorito, né, é só uma regra do universo se autodestruindo, né, por conta de um deus da destruição presente na equação. Bom, primeiro que isso é uma falsidade, né? Isso é uma interpretação incorreta do que aconteceu. A Vadis falou que o universo 7 e o 6 se destruiriam se 2 Hakaishins lutassem. Por conta de 2 Hakaishins lutarem, que 2 universos seriam destruídos. Não contra um Hakaishin versus o Goku. Sem contar que todo momento nada se refere ao fato, né, ao universo se autodestruindo sozinho por causa do Hakaishin. Nada disso é dito.
o tempo inteiro o poder deles é tão grande que vão destruir o universo. O poder do Goku é tão grande que vai destruir o universo. O poder do Bills é tão grande que vai destruir o universo. Tudo é isso aí. E temos mais uma vez que refuta completamente essa noção, que é justamente o Ki do Goku e do Bills se unirem em uma esfera densa que destruiria todo o universo 7, como dito pelo Kaioshin. Tanto que ele se despede, né, do seu amigo, mesmo seu amigo, né, o Kibitoshin, estando fora do universo. Eles estão no mundo dos Kaioshin, que é fora do universo. Enfim, esses feitos são universais, todos eles, sem contar também o que a gente poderia falar da Saga Buu, como o Kid Buu aguentando o Kidama, que tem energia imensurável, de acordo com o Daizensha, que tem, e essa energia era de todo o universo, né? Como confirmado, sei lá, o Burhan quase destruindo o universo, né? Tudo isso, prova atrás da outra que os personagens, a partir dali, até da Saga Buu, já poderiam destruir o universo, então girem destrói o universo. E é muito mais rápido que a luz. Porém, o Superman tem velocidade acima da velocidade infinita e pode destruir pelo menos o universo. Tem muitos mais hacks, inteligência e habilidades do que o Jiren. Então, o Superman ganha. E, mesmo assim, o vídeo está completamente errado. E eu refutei o vídeo. Adeus. Obrigado por assistir e até a próxima.